Bom, hoje eu vim falar sobre o processo de fotossíntese e a respiração celular. Bom, o processo de fotossíntese é o processo pela qual as plantas, algas e as bactérias elas convertem energia solar em energia química. Bom, de uma forma resumida é assim que funciona. As plantas elas capturam a luz solar, né? E utilizando pigmentos como a clorofila, que está presente nos cloroplastos das células vegetais, elas conseguem fazer essa produção de energia. A energia ela é usada para transformar a água e dióxido de carbono em glicose, que forma um açúcar que é usado para a planta, que a planta usa como uma fonte de energia e de crescimento. O oxigênio, né, como é um subproduto da reação, o oxigênio ele acaba sendo liberado para a atmosfera. Sobre os processos de fotossíntese, tem a fase clara, né? E ela acontece nas membranas dos tilacoides, ou seja, nos cloroplastos. E como é que acontece? A luz solar ela é absorvida, né, pela clorofila e também por outras moléculas de pigmento. Essa energia ela é usada para dividir as moléculas de oxigênio oxigênio, prótons e elétrons, né? Os prótons e os elétrons eles geram moléculas de ATP e NADPH, que são usadas como forma de energia química, resultando na liberação de oxigênio como um subproduto, né? E a ATP e a NADPH. Esses são essenciais para a próxima etapa. A fase escura, ou também o ciclo de Calvin, ela acontece no estroma dos cloroplastos. E como é que acontece? O ATP e o NADPH, eles são gerados na fase clara, né, e são usados para converter dióxido de carbono da atmosfera em glicose, através de uma série de reações químicas. Bom, como é que funciona o resultado? Na produção, né, de glicose, que pode ser usada como energia ou também convertida em outros compostos como amido e celulose. Bom, agora falando sobre a fase escura ou ciclo de Calvin. Bom, onde acontece? Acontece nos estromas dos cloroplastos e o passo da fixação do dióxido de carbono. Como é que acontece? O dióxido de carbono da atmosfera ele é fixado pela enzima ribulose 1,5-bilfosfato, a carboxilase, a oxigenase, e combinado com uma molécula de ribulose 1,5-bilfosfato para formar um composto de 6 carbonos que ficam estáveis e se dividem rapidamente em dois compostos de 3 carbonos chamados fosfoglicerato. Com a redução dos compostos, né, os compostos PGA eles são convertidos em glicerídeo 3-fosfato, usando a ATP e NADPH, que são produzidos na fase clara. Isso envolve a adição de um grupo fosfato e a redução dos compostos de prótons e elétrons. Sobre a regeneração do bifosfato, a parte GP3 ela é utilizada para regenerar, permitindo que o ciclo continue, e isso também requer a energia, né? Sobre a formação da glicose, o G3P é a molécula de 3 carbono que pode ser convertida em glicose ou em outros carboidratos, né, que eles são usados para formar moléculas de glicose. São necessários 2 G3P, cada um contendo 3 carbonos. E os produtos que são formados pela fase escura são a glicose e carboidratos, regeneração da RUBP e, de forma geral, resumindo, a fotossíntese. A fotossíntese ela combina energia solar e água e dióxido de carbono para produzir a glicose e oxigênio. A fase clara ela usa a luz solar para gerar ATP e NADPH, enquanto a fase escura ela usa esses dois produtos para converter dióxido de carbono em glicose, sustentando o crescimento da planta e liberando o oxigênio na atmosfera. Bom, sobre a respiração celular eu vou falar de uma forma bem resumida. Bom, a respiração celular ela é um processo bem complexo, né, pelo qual
Ele é essencial para a produção de energia. Assim, em resumo, a glicólise, né, ela quebra a glicose em piruvato, que é convertida em acetil-CoA e entra no ciclo de Krebs. Durante o ciclo, né, são geradas moléculas de NADH e FADH, que são, por sua vez, né, elas alimentam as cadeias transportadoras de elétrons. E esses elétrons, eles são elétrons, né, utilizados para criar gradientes de prótons e gerar ATP através da fosforilação oxidativa.